Nesse trimestre estamos tratando de avivamento. Mas como começou o avivamento na vida da igreja? Esse é o tema do nosso programa de hoje, da nossa EBD Comentada Online Edição Adultos. A Palavra de Deus tem o potencial de mudar a vida de uma pessoa, de uma família e de uma nação. Vai começar agora mais uma aula de Escola Bíblica Dominical com o pastor Mário Luna. A paz do Senhor, sejam bem-vindos a mais uma EBD Comentada Online, edição adultos. Eu sou o pastor Mário Luna, é com alegria que eu recebo você aqui mais uma vez. Se você está chegando pela primeira vez, você é muito bem-vindo ou muito bem-vinda também. Quero desde já agradecer a vocês que tiveram uma paciência, pois eu tive que gravar alguns vídeos no período de recesso e esse vídeo aqui está sendo gravado no dia 11 de janeiro e vai ao ar no dia 12 de janeiro, apesar que a aula não é no dia 12 de janeiro, mas eu já estou de volta. É claro que quando você assistir esse vídeo no dia da aula, quem vai assistir mais para perto da aula, eu já estou muito tempo de volta do recesso. Mas só para você poder saber, eu quero agradecer vocês que tiveram paciência. Muito obrigado, tá bom? E nós estamos dando prosseguimento aí ao nosso primeiro trimestre de 2023, lições bíblicas adultos, aviva a tua obra, o chamado das escrituras ao quebrantamento e ao poder de Deus. E a lição de hoje é a lição de número 5, que vai ser ministrada no dia 29 de janeiro de 2023, com o tema o avivamento na vida da igreja. Eu quero lembrar vocês que estamos estudando na EBD Comentado Online edição Jovens, separados para Deus, buscando a santificação para vermos o Senhor e sermos usados por Ele. Eu te aconselho, mesmo que você seja aluno dos adultos, da classe adultos, para você poder assistir, porque a santificação é uma coisa sem a qual ninguém verá o Senhor, tá? Vamos fazer uma oração, eu peço oração por mim, pela minha menina princesa. Nós precisamos para continuar desempenhando esse ministério e que o Senhor possa continuar abençoando cada vida também em nome de Jesus. Senhor nosso Deus e Pai, Pai amado e Pai querido, em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, eu venho te agradecer, primeiro te pedir perdão nos meus pecados, erros, faltas e falhas. Eu venho te agradecer, Senhor, por estar aqui mais uma vez para realizar o programa EBD Comentado Online, nesse caso, edição adultos. Senhor querido, eu preciso de iluminação do Teu Espírito, para que eu venha ensinar as verdades de acordo com o que está na Tua palavra. Ilumina também, Senhor querido, Senhor amado, a mente daqueles que estão assistindo, para que eles possam compreender e juntos possamos praticar. Eu quero te pedir pelas famílias, Pai. Toma cada marido, cada esposa, cada filho. Pai querido, Pai amado, que o Senhor venha abençoar os casamentos. Se há conflitos, se há desentendimentos, se há casais pensando que a solução é acabar, não permita, Senhor. Dá, Senhor querido, sabedoria. Pai querido, Pai amado, que haja, Senhor querido, uma busca para trazer uma solução para esse problema. Toma nas tuas mãos, Senhor querido, a vida financeira do teu povo. Quem sabe alguém está precisando de uma porta de emprego, ou, Senhor, de uma provisão tua para poder suprir uma necessidade. Ó Deus querido, vai abençoando. Também te peço que o Senhor tome, Pai, a saúde de cada um. Se tem alguém enfermo, Senhor, que o Senhor possa trazer cura, que o Senhor possa dar vitória. Também te peço, Senhor querido, Senhor amado, pelo ministério de cada vida. Pai querido, aqueles que são pastores, evangelistas, presbíteros, diáconos, auxiliares, aqueles que são pastores presidentes, que o Senhor venha abençoar. Toma cada professor da escola bíblica dominical. Não deixa desanimar, não deixa parar, não deixa desistir, Senhor. Ainda que a classe tenha poucos alunos, ainda que poucos se interessem, mas que eles possam, Pai querido, considerar que estão fazendo uma obra para o Senhor. Pai, que eles não venham olhar o número de pessoas, mas que eles possam também perceber que quando eles têm que dar aula, eles precisam estudar, e isso está trazendo para eles um benefício em conhecer ao Senhor. Ó Deus, também os alunos, dá ânimo, Pai querido, essa classe de escola dominical que está, Senhor, com uma defasagem, está faltando, muitas pessoas estão deixando de ir, que eles sejam, Pai querido, tocados pelo Senhor, pelo Teu Espírito.
Espírito, ó Deus querido, traz um avivamento nesse lugar, traz um avivamento sobre nós. Toma cada inscrito do canal, cada membro que contribui com o Ministério de Ensino, abençoa, toca no coração, Pai querido, Pai amado de cada um que assiste o canal, para que divulgue o canal, para que outras pessoas sejam alcançadas. Pai, nos dá um bom programa mais uma vez, em nome de Jesus. Então, não esqueça, eu estou deixando aqui para você, né? Não esqueça aí, tá bom? De se inscrever, ativar o sininho das notificações e também deixar um like. E também não deixe de divulgar o canal, porque tem muitas pessoas precisando mesmo de aprender a palavra do Senhor Jesus. Vamos dar prosseguimento aqui. Bom, antes de entrarmos diretamente na lição, só quero deixar um testemunho aqui que eu achei muito importante e bem interessante. Não estamos tratando de avivamento? Não foi falado aqui, eu não já disse para vocês que Deus tem formas de batizar, né? O Senhor Jesus batiza com o Espírito Santo, mas não existe assim um modelo em si. Nós temos que buscar, mas ele pode fazer isso em várias circunstâncias. Olha esse testemunho edificante aqui. A nossa irmã Josenice, tá? Josenice Costa, no dia 4 de janeiro de 2023, deixou o seguinte relato. A paz do Senhor, eu fui batizada limpando a igreja. Estava orando, lendo a palavra e pregando para os bancos da igreja e foi algo inesquecível. Então, enquanto ela limpava a igreja, tá? Ela estava ali cantando e ao mesmo tempo falando e como se tivesse um público ali. E o Espírito Santo de Deus, o Senhor Jesus, batizou ela com o Espírito Santo. Então, busque você também o Espírito Santo do Senhor para que você possa ser batizado. Se você ainda não foi, não fique desanimado, não perca a esperança. Você não é pior do que ninguém. Você não tem que se sentir menor do que ninguém no sentido de, eu sou pior porque eu não sou batizado com o Espírito Santo. Jesus não me ama. Não, tudo tem seu tempo. Tudo tem sua hora. E outra coisa, não podemos taxar e pensar, não é batizado com o Espírito Santo porque está em pecado, está errado. Não funciona assim. Existe testemunho de pessoas que eu já vi pastor, até de lição da escola bíblica dominical, comentarista de revista de escola dominical, dizendo que a mãe levou mais de 20 anos para ser batizado, o pai partiu e tinha 28 anos no evangelho e não foi batizado com o Espírito Santo. Isso quer dizer que não era para ele o batismo? Não, o batismo é para todos, mas por algum motivo que a gente não sabe explicar. Então faça a sua parte. Busque o batismo. E você, que às vezes pensa em criticar alguém, faça diferente. Ore por essa pessoa. Peça a Deus para batizar o Espírito Santo, o Senhor batizar ele com o Espírito Santo. Quem sabe você sendo intercessor, ajudando, essa pessoa também possa aí receber o Espírito Santo. Então vamos lá, textual. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas conforme o Espírito Santo lhe concedia que falasse. Atos 2, versículo 4. Verdade prática, ao longo dos anos a igreja experimenta avivamentos por meio do batismo no Espírito Santo e da atualidade dos dons espirituais. Bom, então nós temos aí uma verdade que vai permear toda a lição. Ou seja, ela está em foco em toda a lição. Ao longo dos anos, a igreja experimenta avivamentos por meio do batismo no Espírito Santo e da atualidade dos dons espirituais. Experimenta no presente. Então a igreja experimenta, ela não experimentou. Ela não só experimentará, ela experimenta, é presente. Leitura bíblica em classe, Atos 2, do 1 ao 13, e eu explico isso no programa. Entendes tu o que lês? Aonde eu leio o texto, explico o texto e tiramos ali as aplicações para o texto. Não deixe de assistir esse vídeo depois desta aula, tá bom? O avivamento na vida da igreja. Inclusive no Entendes tu o que lês, aos pouquinhos eu vou explicando algumas coisas até a nível de você compreender o texto. Como você faz para compreender? Preste atenção nas palavras de transição no texto. Eu vou começar a falar algumas coisinhas assim de vez em quando, só para você poder aí aos poucos, que algumas pessoas deixam no comentário, pastor, eu queria tanto entender a Bíblia. Precisa ler, fazendo perguntas para o texto, né? Indagando, por que isso? Por que foi assim? E aos pouquinhos você vai compreendendo, sempre pedindo a iluminação do Espírito Santo. Objetivos da lição: expor a realidade do batismo do Espírito Santo e o público-alvo, tá? 2. Examinar o dinamismo da igreja apostólica. E 3.
demonstrar a importância de um ministério ungido para os dias atuais. Palavra-chave, vida, tá? A vida da igreja. Plano de aula para você que é professor, tá? Professor ou professora, inicia a aula com uma oração. Foi o que eu fiz. Em seguida, faça a seguinte pergunta: por que a igreja precisa do Espírito Santo para executar sua missão? É claro que aqui eu não tenho como fazer uma pergunta dessa e esperar que vocês respondam, porque a aula é diferente. Mas na classe você pode fazer essa pergunta e esperar que 1, 2, 3 alunos possam responder. Incentive a participação dos alunos e ouça com atenção as respostas. Explique que o livro dos Atos dos Apóstolos revela uma igreja que atuava no poder do Espírito. Se em Lucas 4,18 lemos que o Espírito do Senhor estava sobre Jesus, em Atos dos Apóstolos, o Espírito do Senhor está sobre a igreja ao longo dos séculos. Então, Jesus, o Espírito do Senhor estava sobre ele. Ele diz isso em Lucas. E agora ele envia os seus discípulos para poder levar as boas novas do reino. E o Espírito do Senhor está sobre eles também. Introdução. Nos primórdios da igreja, o povo de Deus era avivado e caminhava sobre a direção do Espírito Santo. Deixa eu fazer aqui uma observação. Se você está chegando pela primeira vez, todo o texto em preto é o que está na revista. Igualzinho. O que tiver em outra cor, vermelho, marrom, azul, é um comentário, é um versículo bíblico, só para você saber, tá bom? Por isso, nessa lição, estudaremos o papel do enchimento do Espírito no avivamento primitivo, igreja lá no início. Analisaremos o aspecto dinâmico da igreja e, finalmente, teceremos algumas considerações quanto ao dinamismo avivado da igreja primitiva para os dias atuais. Deixa eu fazer uma observação aqui, mais uma observação. Você já percebeu que toda vez que nós temos uma introdução na lição, ela faz ali um pequeno resumo do que vai se tratar? Isso serve para uma pregação também. A introdução é a última parte que você vai preparar depois de estar preparando a mensagem. Você não começa a mensagem pela introdução. Você vai, analisar tudo, colocar ali o que vai ser tratado, no corpo do sermão. Você vai até colocar a conclusão depois. E a introdução é para poder falar às pessoas sobre o que vai tratar. E é isso que essa introdução fez. Nos primórdios da igreja, o povo de Deus era avivado e caminhava sobre a direção do Espírito Santo. Por isso, nessa lição, olha o que ele está dizendo. Estudaremos o papel do enchimento do Espírito no avivamento primitivo, na época da igreja primitiva. Analisaremos o aspecto dinâmico da igreja e, finalmente, teceremos algumas considerações quanto ao dinamismo avivado da igreja primitiva para os dias atuais. Então, ele fala dos 3 pontos que vai ser tratado durante toda a lição. Isso é uma introdução. Colocar de forma resumida, chamar ao povo para poder prestar atenção no que vai ser tratado, tá? Então, vamos lá. Tópico 1. O batismo no Espírito Santo e o público-alvo. O que é o batismo com? Aqui é com, tá? Com o Espírito Santo. O ozinho ficou sem separar. Silas Daniel, tá? É um autor, é um pastor. Em seu livro Batismo no Espírito Santo e as Línguas como Evidência, na página 144, diz que a finalidade do batismo no Espírito Santo é receber poder para testemunhar com intrepidez, falar com autoridade através do Espírito Santo e apresentar manifestações dos dons espirituais. Então ele fala de algumas coisas aqui sobre o batismo no Espírito Santo. Receber poder para, esse para é motivo, para o quê? Testemunhar com intrepidez, falar com autoridade através do Espírito Santo. E também ter as manifestações dos dons espirituais de acordo com o chamado que Deus tem para cada vida. Deus não vai dar dons espirituais para um igual para o outro, só porque um recebeu, o outro também. Não, às vezes o chamado de um é para uma coisa, para o outro é para outra coisa. Então Deus vai dar dons que têm relação com o chamado daquela pessoa. Tá? O chamado abrangente de Jesus. A primeira condição para receber o batismo no Espírito Santo é passar pela experiência de salvação. O que isso quer dizer? Uma pessoa que não aceitou Jesus não pode ser batizada
com o Espírito Santo ou no Espírito Santo. Às vezes as pessoas ficam com dúvida, pastor, por quê? Qual é a diferença em ser batizada com o Espírito Santo ou ser batizada no Espírito Santo? É a mesma coisa. O com ou no é porque o artigo que é usado no original, no grego, ele tanto pode ser traduzido como com ou no Espírito Santo. Com o Espírito Santo ou no Espírito Santo. Então não está errado. Nem com o Espírito Santo, nem no Espírito Santo, tá? Então a primeira coisa é salvação. Sendo necessário arrepender-se e crer no Evangelho. Marcos 1,15. Pois sem arrependimento e fé não há salvação. A segunda condição é obedecer a Deus, pois nosso arrependimento e fé devem apresentar frutos dignos. 1 João 5, do 2 ao 4. Dá para colocar essa referência bíblica aqui, eu acredito que dá sim. Tá? Deixa eu colocar aqui essa referência. Primeira Epístola de João, capítulo de número 5, versículos de número 2 e versículo de número 2 a 4. Então vamos colocar aqui essa referência. Vamos lá, vamos ver se é possível colocar aqui essa referência de 1 João, capítulo 5, versículo 2 a 4, tá? Vamos lá. Agora eu consegui. Vamos lá? 1 João, capítulo 5, versículos 2 a 4 diz: Nisto conhecemos que amamos os filhos de Deus, quando amamos a Deus e guardamos os seus mandamentos. Porque esta é a caridade de Deus, que guardamos os seus mandamentos, e os seus mandamentos não são pesados. Versículo 4. Porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Então, a condição aí também é obedecer a Deus. Primeiro, ser salvo. Segundo, ter uma vida de obediência a Deus, tá? E finalmente, a terceira condição é santificar-se, pois sem santificação ninguém verá o Senhor. Hebreus 12, 14. Esse chamado de Jesus é para todas as pessoas, ou seja, todos são chamados, podem ser batizados com o Espírito Santo. Ele antecede a experiência do batismo no Espírito Santo, né? O chamado na questão, a salvação, tá? Primeiro, todos precisam ser salvos. Então, essa condição, primeiro é salvo, precisa obedecer e precisa ter uma vida de santificação. É claro que alguém vai dizer assim, pastor, mas espera aí. Eu conheço pessoas que mal aceitou Jesus, levantou a mão naquela mesma noite e foram batizados com o Espírito Santo. Ele ainda nem tinha começado a caminhada dele no Evangelho. É verdade. É verdade, né? Não estamos aqui colocando que para todos vai ser do mesmo jeito. Às vezes uma pessoa saiu do Evangelho, saiu da presença de Deus, não era batizado com o Espírito Santo, volta para a presença de Deus naquela noite, ele recebe o batismo com o Espírito Santo. Pode acontecer? Pode acontecer. Mas espera-se que o cristão, sendo um cristão, ele tenha uma vida de obediência e tenha uma vida de santificação, tá bom? Precisamos apenas ter muito cuidado para não achar que todos os cristãos que ainda não foram batizados com o Espírito Santo é porque estão em desobediência a Deus ou não vivem em santificação. Deu para entender? Porque eu frisei aquilo que eu disse anteriormente, porque senão nós vamos achar assim, fulano está há 10 anos na igreja, não foi batizado com o Espírito Santo, provavelmente está em desobediência, está em pecado, não vive uma vida de santificação, nem sempre. Deus o sabe, isso não compete nem a mim nem a você julgar. Nós não temos esse direito. O que nós podemos fazer é incentivar as pessoas a buscarem o batismo com o Espírito Santo, tá? Orar para que Deus possa batizá-las com o Espírito Santo, mas nós não podemos ficar por aí julgando os outros. Jesus nos mandou buscar esse revestimento de poder, mas jamais nos mandou desqualificar aqueles que não são batizados. Até porque existem igrejas que não são pentecostais e que não buscam o batismo com o Espírito Santo. E isso não faz deles menos servos de Deus do que nós. Então nós temos que ter muito cuidado. É claro que o batismo com o Espírito Santo é um revestimento de poder para realizar o serviço do Senhor, também servindo para a edificação, no caso, quando vem os dons espirituais. Mas nem por isso nós temos que desqualificar alguém que não é batizado com o Espírito Santo. Ao invés disso, deveríamos orar e sempre que possível nos reunir com eles, as pessoas não batizadas, é claro que aqui eu estou falando do meio pentecostal, para buscar o batismo.
É bom frisar aqui que mesmo os que não são batizados no Espírito Santo podem realizar o serviço e a mordomia cristã. Não é porque a pessoa não é batizada com o Espírito Santo que não pode evangelizar, ela pode. Só que ela não tem aquele revestimento de poder. Talvez ela também não tenha aquela intrepidez. Talvez ele também não tenha aquela questão daquela vontade, aquele desejo, né, de alcançar as vidas. Porque o batismo vai trazer isso também. Pastor, eu conheço gente que é batizada com o Espírito Santo e não tem essa vontade. É porque, sabe o que acontece? Muitas pessoas são batizadas com o Espírito Santo e nem sabem qual é a finalidade do batismo. Quando é explicado que o batismo com o Espírito Santo é um revestimento de poder para cumprirmos a missão do ID e também para poder haver edificação da igreja, as coisas começam a fluir de forma diferente. Então é importante escrever isso aqui. Aí prosseguindo, é claro que eles podem experimentar através do batismo no Espírito Santo uma realidade diferente. Eles podem até realizar o serviço e a mordomia, mas se eles forem batizados, eles vão experimentar uma realidade diferente. Porém, nunca podemos achar que alguém é frio espiritualmente porque não é batizado no Espírito Santo dentro da visão pentecostal. Então nós não podemos de forma nenhuma. Ah, fulano é frio, de forma nenhuma. Não fale isso. Outro cuidado que devemos ter é não achar que ser batizado no Espírito Santo é uma condição para ser salvo. Tem pessoas que pensam assim, eu sou batizado com o Espírito Santo, já estou garantido a minha salvação. Sou batizado com o Espírito Santo. Outra coisa, batismo com o Espírito Santo, atestar. Né? A pessoa achar que aquilo está atestando uma vida que agrada a Deus. Tem pessoas que são batizadas com o Espírito Santo e acabam começando a viver uma vida que não agrada a Deus. Então, o que vai medir a nossa vida ser agradável a Deus ou não é a palavra. Estamos em conformidade? Uma pessoa pode ter sido batizada com o Espírito Santo e passado um tempo e começar a abandonar sua fé. Pode acontecer? Pode. É para acontecer? Não. Lembre-se que a finalidade do batismo no Espírito Santo é receber poder para testemunhar com intrepidez, falar com autoridade através do Espírito Santo e apresentar manifestação dos dons espirituais. 2. A promessa é para todos os salvos. Então vamos lá. Então ele vai explicar mais um pouco. Você vê que ele faz uma colocação logo no início. Precisa ser salvo, obediência, vida de santificação. Aí ele vai, mais uma vez, para os salvos. Os primeiros a receberem essa manifestação sobrenatural do Espírito foram os discípulos que, salvos, se reuniam no cenáculo para perseverar em oração. Atos 1, 12 a 14. Tá? Eles esperavam o cumprimento da promessa feita por Jesus, Atos 2, 1 e 1, 4, 5 e 8. E de repente, o Espírito foi derramado sobre todos os que estavam reunidos e assentados na casa. Ou seja, Atos 2, 1 e 4. Para os salvos. E eu explico muito bem isso no Entendes tu que lês? O avivamento na vida da igreja, tá? Eu explico sobre isso. Ao final do 2º capítulo de Atos, o apóstolo Pedro afirma que a promessa diz respeito a vós, a vossos filhos e a todos que estão longe, a tanto quanto Deus nosso Senhor chamar. A tantos quanto Deus nosso Senhor chamar. Então, não há uma limitação para o batismo. Não é um grupo seleto, não é um grupo apenas. Não. O batismo no Espírito Santo ou com o Espírito Santo é para todo aquele que crer e que busca, que acredita também. Alguém diz assim, mas por que tem denominações que não são pentecostais e o Espírito Santo não tem batismo? Porque eles não acreditam, eles não creem. Eles acham que foi para aquele tempo do passado. Não é para os nossos dias. Por causa disso, eles são chamados de cessacionistas. Com C, cessacionistas. Acreditam que o batismo com o Espírito Santo e os dons espirituais foram apenas para a igreja primitiva. Nós somos continuistas, acreditamos que foi para aquele tempo e é para os nossos dias. Assim, o texto bíblico atesta a abrangência atemporal e perene da promessa. O batismo no Espírito Santo é para todos os salvos em todas as épocas, culturas e geografias. Em Atos dos Apóstolos, o avivamento teve início, mas não parou nos primeiros dias, como entendem os irmãos cessacionistas de igrejas reformadas, tá vendo?
Pelo contrário, prosseguiu na igreja neotestamentária e continua até os dias de hoje no meio dos crentes que aceitaram a Cristo como seu Salvador e buscam uma vida de mais íntima comunhão com Ele. Meditemos nesse importante assunto do avivamento na vida da igreja. Nós, pentecostais, por acreditarmos no batismo no Espírito Santo e nos dons espirituais para os nossos dias, somos o quê? Continuistas. 3. O engano dos cessacionistas. Engano aqui é porque eles se enganaram. Eles acreditam que não é para os nossos dias. Mas a Bíblia prova que é para os nossos dias. O que Pedro diz depois do acontecimento prova que não é só para os dias da igreja. É para qualquer época, tá bom? Agora, é claro, eu não aconselho você entrar em discussão com um cristão que não é pentecostal para poder debater. Não, você tem que acreditar. Não faça isso, não. Ele pensa da forma que ele pensa. Você segue o que a palavra tá ali escrito. Ele já prefere não. Segue em paz. O batismo com o Espírito Santo não é condição para a salvação. E eu aqui não estou desmerecendo, até porque eu sou batizado com o Espírito Santo. Então, não tem... Porque se eu não fosse batizado, aí alguém ia dizer, mas aí é fácil o senhor falar assim, porque o senhor também não é batizado. Não, pela bondade de Deus, eu sou batizado com o Espírito Santo. Já contei aqui algumas vezes como aconteceu o batismo na minha vida. Logo depois que eu aceitei Jesus. Logo depois. Isso tem mais de 30 anos atrás. Tá? Logo depois que eu aceitei Jesus, passou uns dias. Não levou muito tempo, não. Nós íamos para o templo orar. Orar, é verdade. Chegava lá, acendemos a luz do templo, um templo pequeno, e não tinha culto, não tinha nada, era apenas nós fomos lá orar. E começamos a buscar o Senhor. De pé, ainda estávamos orando em pé, não estávamos nem de joelho, hein? E eu não estou aqui dizendo que não precisa orar, pode orar de joelho, pode orar em pé, enfim. E eu estava orando, estávamos orando, e o Senhor me batizou com o Espírito Santo. Então, quando eu falo isso, é porque o que pode acontecer? Esses debates. A pessoa não é batizada, não acredita, não é pentecostal, é um irmão de uma igreja tradicional, é cristão também, vai para o céu também se viver uma vida de obediência, uma vida de santificação. Só que não tem o revestimento de poder que a Bíblia ensina, que vai trazer um dinamismo para a igreja. Mas isso não coloca ele de fora do reino, não, tá? Por favor. O cessacionismo é uma corrente da teologia reformada e de algumas igrejas históricas que afirma que os dons espirituais cessaram na vida da igreja primitiva. Segundo essa corrente, o batismo no Espírito Santo e os dons espirituais eram apenas para os dias apostólicos. Há uma ginástica de interpretação bíblica, ou seja, eles fazem tem que dar ali uma esticada para tentar provar isso, para justificar essa invencionice histórica, eles diziam, né, uma invenção. Há outros ainda que, seguindo seus teólogos, afirmam que o batismo no Espírito Santo é a própria conversão. Já estudamos em trimestres anteriores que o Novo Testamento e principalmente o livro de Atos mostra com detalhes que o batismo no Espírito Santo é uma experiência distinta da salvação. Uma coisa é eu levantar as mãos e aceitar Jesus e a partir desse momento o Espírito Santo passa a habitar em mim. Outra coisa é eu receber o batismo com o Espírito Santo como revestimento de poder. Todo cristão tem o Espírito Santo. Todo. Pentecostal, não pentecostal. Foi uma conversão verdadeira? Todo cristão tem o Espírito Santo. Agora, o batismo é um revestimento de poder. Não é a salvação. Salvação é uma coisa. Batismo com o Espírito Santo é outra coisa. Por isso que foi dito, batismo com o Espírito Santo não atesta a santidade de ninguém. Batismo com o Espírito Santo não faz com que alguém seja melhor do que o outro crente que não é batizado. E batismo com o Espírito Santo não garante salvação de ninguém. Como vimos aqui, todos os discípulos que receberam o batismo no Espírito já eram salvos. E que os dons espirituais transbordaram os limites da igreja apostólica. Foi além. Sabemos que a experiência de ser batizado no Espírito Santo é distinta da experiência da conversão, porque os discípulos já tinham a vida eterna e o Espírito mesmo antes do dia de Pentecostes. No sentido de morar neles. Olha aqui, ó.
Lucas 10, 20, na NVI. Contudo, alegrem-se, não porque os espíritos se submetem a vocês, mas porque seus nomes estão escritos nos céus. Se os nomes deles estavam escritos no céu, eles já tinham recebido salvação. Então, eles já estavam caminhando na vida de salvação. João 20, versículo 22. E com isso soprou sobre eles e disse, receba o Espírito. Receba o Espírito aqui no sentido de nova vida. Não no sentido de batismo com o Espírito Santo. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Salvação é uma coisa, batismo com o Espírito Santo é outra coisa totalmente diferente. Então nós vemos que os discípulos já eram salvos e também tinham o Espírito Santo no sentido de morar neles como penhor, como prova que eles pertenciam a Deus. Agora, no dia de Pentecoste, aqueles que estavam lá reunidos foram batizados com o Espírito Santo. Aí foi um revestimento de poder para trabalhar no reino de Deus. Todos esses presentes no cenáculo, por ocasião da descida do Espírito, eram crentes. E isso confirma a nossa doutrina pentecostal de que a bênção de ser batizado no Espírito Santo é distinta da conversão. Ou seja, primeiro tem que ser salvo em Cristo Jesus, para depois ser batizado com o Espírito Santo. Portanto, como pentecostais, afirmamos o batismo no Espírito Santo como evidência física de falar em línguas estranhas, bem como a atualidade dos dons espirituais na vida da igreja. Essa realidade espiritual perpassa, ou seja, continua, todas as épocas, culturas e geografias em que haja um salvo em Cristo. Ser batizado no Espírito Santo inicia o crente no serviço e não na salvação. Esse batismo diz respeito à experiência de poder para o serviço, enquanto a salvação é uma experiência de regeneração e justificação do pecador. Bom, antes de eu falar da sinopse do tópico 1, que é o resumo, deixa eu só falar uma coisa aqui muito importante. Por que um cristão pentecostal não pode desfazer de alguém que não foi batizado com o Espírito Santo no sentido de pertencer a uma igreja que acha que o batismo com o Espírito Santo foi só para os dias da igreja primitiva? Por que nós não devemos fazer isso em hipótese nenhuma? Porque nós temos que lembrar que durante muitos anos a igreja sobreviveu mesmo sem buscar o batismo com o Espírito Santo. Só lá em 1900, a partir do ano de 1904, 5, 6, que houve ali, que começou ali, é que a igreja ela tem ali um avivamento e aí reaver essa questão. Mas a igreja veio caminhando. É claro que houve uma época ou outra, o Espírito Santo ia e batizava alguém, mas nada assim do jeito que aconteceu nessa época que eu acabei de falar aqui, Azusa, naquele tempo todo, nada como naquele tempo. Porém, a igreja veio caminhando. Então nós precisamos entender que quem é cristão tem o Espírito Santo. Agora, o batismo com o Espírito Santo é importante, muito importante. Por quê? Porque é um revestimento para realizarmos a obra do Senhor. Para que vidas vejam sinais e maravilhas, para que vidas possam crer no Senhor através da palavra pregada. Então, nós buscamos o batismo, mas não podemos desconsiderar aqueles que não acham que o batismo seja para os dias de hoje. Eu acredito, isso aqui é um posicionamento meu, que nós não devemos entrar em contrito, em discussão, em desavenças por causa disso. Podemos viver em paz. Um cristão de uma denominação que não vê o batismo para os nossos dias, e sabemos que ele vai para o céu, nós também vamos, entendeu? Glórias ao nome santo do Senhor se perseverarmos até o fim. Nós não podemos ter exclusivismo, porque senão nós começamos a seguir caminhos das seitas. As seitas, uma das marcas de uma seita é o exclusivismo. Então nós não podemos ter exclusivismo, mas acreditamos. E também não podemos assim, há quem que não acredita no batismo e desfaz dos pentecostais. Errado? Não deve fazer isso. Mas há também pentecostais que desfaz dos que não são pentecostais, chamando de frio, sorveteriano e por aí. Tá certo isso? Não, tá errado. Então, irmãos, seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Sinopse do tópico 1. O batismo no Espírito Santo é um chamado para todo crente experimentar o dom celestial. Portanto, os cessacionistas estão equivocados
Só que isso não tem nada a ver com salvação, mas eles estão equivocados. Então nós continuamos defendendo que o batismo é para os nossos dias, que os dons espirituais é para os nossos dias. Há excessos? Há exagero no meio pentecostal, como existem outras coisas que acontecem no meio não pentecostal, há também coisas que acontecem no meio pentecostal. Há gente que fala que Deus mandou falar o que Deus não mandou falar, né? É claro, é verdade, né? Profetizar o que Deus não mandou profetizar, determina, decreta, ordena e nada acontece. É verdade? É verdade. Mas isso não invalida que o batismo no Espírito Santo é para os nossos dias e os dons espirituais também. Bom, se você deseja baixar o PDF dessa lição ou de qualquer outra lição ou de qualquer outro vídeo aqui do canal, preste atenção, existem duas formas de fazer isso. Uma gratuita e outra sendo membro do canal. Baixe os PDFs gratuitamente aqui do canal. Vá na descrição do vídeo, clique em mais, depois em mais novamente, desça até o final da descrição, clique no link, faça download. Desça a página do meu site até embaixo e com certeza você vai encontrar aí os dois botões, clique nos botões e faça download dos arquivos. É muito fácil, viu? Ou se você preferir, participe do Clube de Membros do canal do Pastor Mário Luna. Seja membro e baixe tudo em um único lugar. PDF dos resumos da EBD, PDFs dos slides da EBD e slides em PowerPoint da EBD. Clique no link na descrição do vídeo e assine como mostra aí o vídeo. Seja membro, semeie no meu ministério de ensino e ganhe todos esses benefícios. Então você viu aí as duas formas, inclusive, agora além do plano mensal existe o plano trimestral, semestral e anual. E nesses planos você tem um desconto maior. Por exemplo, no plano anual, você tem um desconto aí quase de R$60 se você assinar o plano anual do Seja Membro. Então, se você deseja semear no meu Ministério de Ensino e ter um valor bem abaixo dos R$14,99, você também pode fazer. O link está na descrição do vídeo. Se você assinar pelo botão do YouTube, aí só tem o plano realmente mensal. Mas se você assinar pelo link que está na descrição, você tem aí as opções. Basta clicar e você vai ter lá várias opções e você escolhe a que melhor se adequar a você. Bom, tópico 2, o dinamismo da Igreja Apostólica. Irmãos, eu estou frisando aqui bastante essa questão de não haver disputa, apesar de nós sermos pentecostais, porque senão a Igreja de Jesus fica dividida. E Jesus não quer a sua igreja dividida. Então, mesmo que nós somos pentecostais e há os não pentecostais, mas eles creem na justificação pela fé, salvação, né? Salvação não por obras, mas justificação pela fé. Creem que tem que ter santificação, crê que vai haver vida eterna, crê que nós precisamos viver uma vida de obediência. Então, se eles acreditam como nós, mas tem essas diferenças que não envolve a questão de salvação e não é em si considerado uma heresia, um ensino, né? É um equívoco. Foi muito bem colocado aqui. É um equívoco. Mas nós não temos que viver em disputa, em briga. Por favor, nós temos que viver em paz. A igreja de Cristo é a igreja, é o corpo. E esse corpo envolve pentecostais e não pentecostais, desde que creiam na doutrina da palavra de Deus da forma que é. Então, vamos em frente. Deus pode fazer uma obra, né? Em muitos que não acreditam. O dinamismo da Igreja Apostólica. Dinamismo fala de uma atividade intensa. É justamente isso que produz o Espírito Santo na vida dos cristãos através de um avivamento, uma atividade intensa. A igreja nasce avivada. Do ponto de vista histórico, a igreja passou a existir no dia de Pentecoste. Do ponto de vista histórico, tá? Isso ocorreu sobre a atuação direta do Espírito Santo. A igreja nasceu avivada, assim como o tabernáculo foi consagrado pela descida da glória divina, a igreja foi consagrada pela descida do Espírito Santo, Atos 2. Portanto, ali no Pentecoste, o Senhor da igreja iniciou o maior avivamento da história humana.
Quando se fala aqui do ponto de vista histórico, a igreja passou a existir no dia de Pentecostes, a segunda maior festa dos judeus, que acontecia 50 dias depois da Páscoa. Pentecoste, né, 50, acontecia 50 dias depois da Páscoa. Isso quer dizer que a igreja, na descida do Espírito Santo, recebe poder e começa a cumprir sua missão. Instantaneamente. 2. A igreja depois do Pentecoste. Como ela se comportou? Os sinais de poder de Deus em Atos dos Apóstolos podem ser resumidos assim: conversão e batismos. Atos 2:41. Depois que desce o Espírito Santo, há conversões, há batismos, os quais eram frutos do avivamento espiritual em Jerusalém. Como é que alguém pode dizer que está tendo avivamento se não tem mudanças de vida, não tem conversão, não tem diminuição de índice de marginalidade, enfim, tudo isso acontece. Eu mostrei na lição 1, se você assistiu, você sabe do que eu estou falando, mas se você não assistiu, por favor, assista a lição 1 para você poder compreender o avivamento no país de Gales, entendeu? Tudo é transformado, Deus vai transformando. Não é perfeito, porque nós ainda não estamos num ambiente de perfeição, mas houve uma mudança, uma ação do Espírito Santo. Após o Pentecoste, a igreja apostólica pregava na autoridade do nome de Jesus, na unção e no poder do Espírito Santo. Isso quer dizer que a unção que era visível no ministério de Jesus passa a estar presente na vida da igreja depois do Pentecostes. Jesus não mandou ir, mas mandou esperar, ficar em Jerusalém até que do alto seja revestido de poder. O Espírito que estava sobre ele, Lucas capítulo 4, é o mesmo Espírito que está sobre todo aquele que o Espírito Santo batiza. Jesus batiza com o Espírito Santo e vai fazer a obra. Aqui eu não estou falando de salvação, todos têm o Espírito Santo, mas eu estou falando do batismo no Espírito Santo. E nós acreditamos que a evidência para o batismo no Espírito Santo é falar em outras línguas. Por isso, nessa igreja havia perseverança na doutrina, na comunhão e na oração. O Espírito Santo estava ali. Atos 2:42. Havia também temor, sinais e maravilhas. É possível que uma igreja que não acredita nos dons espirituais e no batismo com o Espírito Santo na atualidade, persevere na doutrina? É possível? Sim ou não? O que você acha? É possível. É possível. Irmãos de outras denominações que não são pentecostais, igrejas sérias, igrejas históricas, igrejas mesmo reformadas, é possível eles perseverar na doutrina? Sim ou não? Sim. É possível eles perseverar na comunhão? Sim ou não? Sim. É possível eles perseverarem na oração? Sim ou não? Sim. Eu não posso dizer que não. Eu não falei que houve uma época que não se buscou mais o Espírito Santo, batismo, dons espirituais, mas a igreja continuou caminhando, marchando. Idade Média, foi, reforma, foi, até chegar ali, aquele avivamento que eu já falei. Então, é possível? É. Porém, também temor é possível? Sim. Mas sinais e maravilhas, não. Não. Porque senão não tem batismo com o Espírito Santo e os dons espirituais, os sinais e maravilhas, aí não vai haver do jeito que havia realmente, tá? E eu não estou dizendo aqui, quero deixar claro, né? Porque senão alguém pode até dizer, não, o pastor Mário Luna falou uma coisa que não tem cabimento. Eu não estou falando aqui que uma pessoa não pentecostal não possa orar e Deus curar. Deus pode curar. Sim, com certeza, eu creio. Em nome de Jesus que Deus pode curar sim, tá? Mas o que eu quero dizer é que algumas manifestações não vão estar sendo apresentadas. Por quê? Por causa da falta do batismo com o Espírito Santo, nesse caso, né? Então, realmente não vai ter. Atos 2:43. Além de cuidado especial para com os irmãos carentes. Isso também os não pentecostais podem apresentar? Também podem. O avivamento espiritual da Igreja Apostólica revela um profundo compromisso em duas esferas. A espiritual, piedade, palavra e oração. E a social, comunhão e suprir a carência. Pastor Mário Luna, nós não estamos numa lição. Não está falando de avivamento? Está. Batismo com o Espírito Santo e dons espirituais? Está. Por que o senhor, às vezes, está falando também dos não pentecostais? Porque eu preciso falar assim para não criar um ambiente de rivalidade, porque está tendo muita rivalidade.
parte de lá, parte de nós. Não pode, irmãos. Nós somos a igreja de Jesus. Essas diferenças, nós podemos conviver com elas sem nos atacarmos. Não devemos ficar nos atacando. Quando nos atacamos, perdemos. O reino dividido não subsistirá. A igreja de Cristo dividida não pode subsistir. Existem lugares que os pentecostais se reúnem com os não pentecostais, às vezes, para fazerem congressos, cruzadas evangelísticas. Congressos evangelísticos, cruzadas evangelísticas. Qual o problema? Agora vai ter irmão pentecostal. Não! Sangue de Jesus tem poder. É certo isso? Não, é errado. Mas também, se tem alguém do lado não pentecostal, Jesus nos proteja de gente assim, pentecostal, também está errado. Então temos que ter um equilíbrio. Vamos ter um equilíbrio. Por favor, vamos equilibrar, tá bom? O avivamento espiritual da Igreja Apostólica revela um profundo compromisso em duas esferas: espiritual, piedade, palavra e oração. O avivamento trouxe isso. Vida com Deus, mas também comunhão com Deus, é claro, mas comunhão um com o outro e suprir a carência. Então eu quero deixar esse vídeo, uma palavra para nossa meditação. Lá no final dessa aula, eu vou deixar esse vídeo. As marcas de uma igreja dirigida pelo Espírito Santo. Persevera na doutrina, na oração, na comunhão. Eu vou falar sobre isso, tá? Nesse pequeno vídeo. É um vídeo bem pequeno, tá? Não é uma aula, não. Eu só tô deixando ele para você parar para meditar nas marcas de uma igreja dirigida pelo Espírito Santo. E aí nós vamos nos confrontar, né? Será que eu tô vivendo assim? Será que eu tô de acordo com isso? Tá? Diferente da visão de muitos cristãos na atualidade que receberam o batismo no Espírito Santo e dons espirituais, que é a de sentir a presença de Deus e de ser usado para as pessoas. Então, diferente da visão de muitos cristãos na atualidade, que receberam o batismo no Espírito Santo e os dons espirituais, que é a de sentir a presença de Deus, falar em línguas, ser edificado e ser usado para pessoas, entregar revelação, entregar visão, a igreja primitiva na unção do Espírito vivia uma vida de piedade, oração, leitura da palavra de Deus, estudo da palavra de Deus, meditação da palavra de Deus e prática da palavra de Deus e de evangelização e de comunhão entre seus membros, se preocupando com suas necessidades sociais. Como é que eu posso ser membro do mesmo corpo que outras pessoas, saber que outras pessoas estão passando por dificuldades, ter como poder fazer alguma coisa, mesmo que não resolva o problema, mas amenizar algumas coisas e não fazer nada? Que vida com Deus é essa que eu tenho? Que vida espiritual é essa que eu tenho? Aonde está a sensibilidade de Deus no meu coração? Cadê? Se eu estou aqui para fazer a obra do Senhor, se eu fui batizado com o Espírito Santo, eu preciso lembrar de uma coisa. Os planos de Deus, a agenda de Deus precisa ser a minha agenda. Eu sou servo dele. Aquilo que Deus ama é aquilo que eu devo amar. Aquilo que Deus abomina é aquilo que eu devo abominar. Então, a igreja primitiva, como resultado do avivamento, além de estudar a palavra, praticar a palavra, tá? Além de orar e praticar a palavra, eles iam ali e ajudavam aqueles que precisavam. E eu quero deixar uma coisa bem clara aqui. Não é uma ajuda apenas da igreja como instituição, no sentido de partir da igreja. Como, por exemplo, a igreja está ajudando alguém com uma cesta básica. Não é só esse tipo de ajuda. É ajuda individual também. Um membro podendo ajudar alguém sem a necessidade diretamente que a igreja está fazendo. A igreja, como um todo, instituição, ela vai ajudar. Mas você pode ajudar, eu posso ajudar, outro pode ajudar. Devemos nos socorrer. Ah, pastor, mas como é que eu vou saber que alguém está passando isso e aquilo? Eu não sei, ninguém falou, ninguém contou, ninguém disse. É a falta da comunhão. Se houvesse comunhão, convivência, dia a dia, eu não estou falando de levar para casa, mas eu estou falando de estar ali em comunhão verdadeira. Não ter aquele negócio, fulano tá sentado no banco ali, eu não vou sentar não porque eu não gosto dele. Eu não vou com o jeito dele. Então não tem comunhão. Tem preferência.
Não, nós temos que ter comunhão, koinonia, coisa em comum. Caso contrário, Deus não pode operar, não pode ter avivamento, não vai ter avivamento. E não me venha com essa história pra cá, dizendo que não sabe porque o irmão não contou a necessidade, que a Bíblia manda contar as necessidades um pros outros, que eu não sei onde está esse versículo, porque esse versículo não existe. Pastor, existe, está em Romanos. Não existe, eu vou provar para você que não existe. Vamos lá? Antes de eu continuar aqui, vou provar para você que esse versículo não existe. E aí você vai dizer assim, pastor, como é que o senhor tem coragem de dizer? A Bíblia diz que nós devemos comunicar as necessidades com os santos. A Bíblia não diz isso, não. Estão torcendo o versículo, não é isso que o texto diz. E eu vou mostrar isso comparando com outras versões. O que a Bíblia diz é para quem tem, ajudar quem não tem. Não é para quem não tem, dizer que não tem. Agora, é claro, um membro de uma igreja, ele pode até procurar o pastor da igreja e conversar com o pastor sobre a sua situação e a igreja em si ajudar. Mas sair falando com as pessoas, a Bíblia nunca mandou fazer isso. E eu vou provar hoje aqui para você. Pastor, não mandou. Vou provar. Vamos para a Bíblia aqui, ó. Vou colocar a tela aqui para você, ó. Vamos lá. Texto na tela. Romanos 12, 13. Comunicai com. Não é comunicai com os santos. Vamos lá. Comunicai com os santos. É? Sim. Comunicai com os santos. Agora o quê? As suas necessidades? Não. Nas. Esse é o problema da interpretação. Esse é um problemão. Nas é eu ter e ajudar quem não tem. As é eu não ter e falar que não tenho. Só que não é as, é nas. Agora vamos botar em outra tradução. Comunicai com os santos nas suas necessidades. Seguir a hospitalidade. Vamos botar no Almeida Revista Atualizada? Compartilhai as necessidades dos santos. Praticai a hospitalidade. Vamos melhorar isso? NVI. Compartilhe o que você tem com os santos em suas necessidades. Tô certo ou tô errado? Vamos lá. King James. Cooperai com os santos nas suas necessidades. Quem tem, ajudar quem não tem. NTLH. Repartam com os irmãos necessitados o que você tem e receba os estrangeiros na sua casa. Vamos lá. NVT. Quando membros do povo santo passarem por necessidade, ajudem com prontidão. Estejam sempre dispostos a praticar a hospitalidade. Pastor, eu sempre ouvi que eu tinha que comunicar as minhas necessidades. É, eu também. Só que eu fui estudar a Bíblia e eu descobri que isso não está na Bíblia. Não é eu que estou precisando falar, que estou precisando com as pessoas. Posso até ir na igreja falar com o pastor, mas não baseado nesse texto, porque esse texto fala ao contrário. Fala que quem tem ajudar quem não tem. E como é que quem tem vai poder ajudar quem não tem? Vivendo em comunhão. Falta comunhão. Por isso que a gente não sabe o que as pessoas estão passando. Porque se pelo menos nós orássemos pelo nosso irmão, Deus ia mostrar para nós o que está acontecendo. Falar ao nosso coração, meu filho, vai lá e ajuda meu servo, minha serva. Irmãos, eu não sei se já aconteceu com vocês, mas já aconteceu comigo. Eu entrar de consagração adentro na igreja, vamos falar assim, e de repente o Espírito Santo, eu virar e ver atrás alguém, bem lá atrás, e o Senhor falar ao meu coração, vai lá e faz isso, 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 isso. E aí? Deus fala? Fala. Agora, eu nem oro pelas pessoas, como é que Deus vai falar? Não tem como falar, porque eu não oro porque eu não estou preocupado. Eu não estou preocupado. Então eu tenho que me preocupar sim. Então, como eu disse, as pessoas devem se preocupar também com as necessidades sociais das outras, como a igreja primitiva se preocupava. Ser cheio do Espírito Santo é demonstrado através de nosso relacionamento com Deus, com nossos irmãos em Cristo e com a preocupação de pregar o evangelho aos perdidos. Preste atenção nisso. Sinopse do tópico 2. A igreja do Pentecoste nasceu avivada e permaneceu avivada. Isso explica o dinamismo dessa igreja. Nasceu avivada e permanece avivada e continua avivada. E um dos sinais do avivamento é preocupar-se com o seu próximo. A fé sem obra é morta, então precisa ter alguma obra.
Então não dê mais essa desculpa dizendo, ah, mas ele não falou nada. Porque a Bíblia não manda ele falar. Não está dizendo para ele falar. Está dizendo para quem pode ajudar quem não tem. É diferente. E como é que eu vou saber? Se eu tiver comunhão, convivência com aquela pessoa, eu vou saber. E se eu não tenho muito achego a ela, se eu sou uma pessoa que oro por todos, o Senhor vai falar, porque afinal de contas, o Espírito Santo fala. Tá bom? Bom, quem sabe você vai fazer aí um evento da igreja, uma festa, um congresso, vai precisar de uma arte, quer contratar uma arte, preste atenção nesse aviso, ou você é um profissional liberal e precisa de uma arte também para o seu negócio. Preste atenção. Que tal uma arte digital? Manhãs Artes Digitais. Criação de artes para congressos, festividades, cultos, chás, eventos em geral, profissionais liberais, empresas e muito mais. Peça já a sua hoje mesmo pelo WhatsApp DDD 21 971 76 40 15. Manhãs Artes Digitais. Então, não deixe de pedir a sua arte digital, como alguns já fizeram, e eu tenho certeza que eles gostaram, tá bom? Vamos prosseguir aí para o último tópico, um ministério ungido para os dias atuais. A igreja, quando ajuda alguém, só para finalizar esse assunto aqui, é claro que a igreja pode ajudar alguém que vai até lá, né, membro da igreja, precisando e tudo, mas a igreja tem como fazer um levantamento e verificar se realmente aquela pessoa... se aquilo recorrer, né, precisar de novas ajudas, ver por que isso está acontecendo. Então a igreja tem como fazer um levantamento e saber. Tem pessoas realmente que não querem compromisso, não querem trabalhar, aí é diferente. Mas a igreja precisa ajudar e nós, individualmente, como membros do corpo de Cristo, podemos e devemos ajudar também quando tivermos condição. Às vezes não temos, mas aí vamos orar. Mas se podemos, não dê a desculpa. Ah, eu não ajudei porque eu não sabia. O Senhor pode falar com você. Vamos lá. O ministério ungido para os dias atuais. Na unção do Espírito Santo. A pregação cristã deve ser acompanhada de poder, sinais e maravilhas. Acontecia isso na igreja primitiva. Esses sinais podem ser manifestos por meio da salvação de vidas. Então, um dos sinais, salvação de vidas. Olha que coisa linda. Para Jesus, expulsão de demônios. Tem lugares que... jamais vão querer orar para... Não, demônio, não, de forma nenhuma. Mas pode acontecer. Você está orando por uma pessoa e manifestar um demônio. Eu quero deixar uma coisa aqui clara. Expulsar demônio não é dom. Expulsar demônio é ordem de Jesus. Em meu nome expulsarão demônios. Então você pode expulsar os demônios. Se eles manifestaram-se, pode ser expulso. Você não precisa ter dom para expulsar demônio. Agora, eu reconheço que existem pessoas que trabalham mais dentro desse ministério. Deus chamou eles mais para essa área. Mas eu não estou dizendo aqui que é um dom. Mas cada um está dentro de áreas específicas na obra de Deus. Por exemplo, eu estou na área do ensino. Poderia estar numa outra área. Então eu entendo que pode ter pessoas que Deus trabalha com ele mais nesse ministério. E coloca diante dele mais pessoas oprimidas que o Senhor vai usá-lo para poder orar e repreender os demônios. Pode acontecer? Pode acontecer. Mas isso não é dom. Tá? E não vem com essa história, eu não tenho dom de expulsar demônio. Você pode ter até receio, não tá tendo vida com Deus, ficar com medo. Aí é uma outra situação. Então vamos buscar o Senhor, pedir a Deus, porque às vezes o pastor tá longe. Pessoas que você acha mais espirituais tá longe. E aí, como é que você vai fazer? Se um demônio se manifestar, você vai correr? Você não é um servo de Deus, uma serva de Deus? É em nome de Jesus, sai. Tá? Esses sinais podem ser manifestos por meio da salvação de vidas para Jesus, expulsão de demônios, imposição de mãos sobre os enfermos para serem curados, conforme Jesus declarou que aconteceria. Então, tudo isso são sinais, tá? Um ministério avivado, ungido pelo Espírito Santo, é indispensável à missão da igreja nesses dias. Agora, entenda! Nós não podemos substituir o ensino da palavra por trabalhos que dê ênfase à cura divina, a libertação de pessoas, de expulsar demônios e tudo, e aí a palavra não existir nesses cultos, não tem pregação. Como é que o Espírito Santo vai convencer essas pessoas? O que adianta haver demônios expulsos e as vidas não quererem aceitar Jesus? Porque não tem pregação.
que adianta pessoas serem curadas e não ter vidas para Jesus? Jesus quer salvá-las do pecado, tá? Do poder do pecado, da culpa do pecado. Então, nós temos que enfatizar que a palavra, para haver avivamento, o avivamento vem por meio da palavra. Sem palavra não tem avivamento, tá? 2. Autenticado por Deus. O ministério ungido não se desenvolve apenas por intermédio dos instrumentos formais e acadêmicos dentro dos padrões hermenêuticos, exegéticos e homiléticos da pregação. Todos esses instrumentos são importantes para o aprimoramento do obreiro, mas só eles não bastam. O que ele está dizendo aqui? Devemos estudar. Quem é pregador tem que conhecer um pouco de interpretação bíblica, pelo menos um pouco de interpretação bíblica, sim. Mas só isso basta? Não, ele tem que estar ali cheio do Senhor, cheio do Espírito Santo, né? Pregar na unção do Espírito Santo é importante. É importante conhecer essas regras, senão você acaba interpretando o texto errado, dando aplicações erradas, porque se interpretou errado, vai aplicar errado. Mostrei aqui um texto que muitos anos vem sendo torcido e não é isso que o texto diz. O texto não diz comunicai as necessidades, diz comunicai nas. É quem pode fazer por quem não pode. É isso que o texto está dizendo. Está dito, melhor falando aqui. Então, é muito comum. É igual aquela velha história, né? Você ouve de vez em quando por aí, né? Buscai primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Eu não tenho tempo aqui, mas eu poderia botar aqui na Almeida Revista Corrigida, Almeida Revista Atualizada, NVI, King James, na NTLH, nova tradução na linguagem de hoje, e na NVT. Não tem nenhum lugar que diz as demais coisas. Isso é invenção de quem quer colocar coisas no texto que não tá. Jesus não estava falando de demais coisas. Jesus estava falando de comida, bebida e vestimenta. Necessidades básicas para a vida. É disso que Jesus está falando. Jesus não está prometendo riqueza. Jesus está prometendo o necessário. É diferente. Então, precisamos estudar. Quem prega, quem ensina, sim. Mas só eles não bastam. É preciso que Deus aprove o trabalho do obreiro. Foi assim que aconteceu em Marcos, quando Jesus autenticou a pregação dos discípulos, confirmando a palavra com sinais que se seguiram. Marcos 16, 20. Uma coisa interessante. Às vezes a falta de sinais não está na busca de determinadas pessoas, mas na incredulidade do público. Jesus não pôde fazer muitos sinais na sua terra, porque a incredulidade era grande. Então também precisamos levar isso em consideração. Porque senão a gente vai sempre culpar. Porque o pregador não está buscando, porque ele está pregando e não está vendo sinais. Porque não... Depende. Como é que está a questão da fé das pessoas? A incredulidade impede que Deus manifeste os seus sinais também. Jesus foi impedido de realizar sinais e maravilhas lá na sua terra por causa da incredulidade. E aqui eu estou falando de Jesus. Então isso vai se repetir, infelizmente, nos nossos dias. Não era para acontecer, mas vai acontecer. Então não podemos sempre colocar as coisas, querer botar na conta de alguém. Porque não buscou, porque não está se consagrando, não. Às vezes as pessoas podem não estar acreditando, crendo. Não está levando uma vida com Deus como deveria. Como é que Deus vai se manifestar? Pastor, mas e a questão... E se o público for um público não cristão? Também. Os judeus também ainda não tinham se tornado cristãos e não acreditaram em Jesus, descreram. Se as pessoas também não evangélicas descrer, não tem como Deus se manifestar, não tem como ter sinais. Então, nesse caso, os sinais não vão acompanhar a pregação. Pode acontecer? Pode. 3. Glorifica a Cristo. Sinais e maravilhas glorificam a Cristo. Manifestação do Espírito Santo glorifica a Cristo. O ministério ungido pelo Espírito glorifica a Cristo e não o homem. Não por acaso nosso Senhor declarou que a missão do Espírito Santo é glorificá-lo. João 16, 13, 14. Deixa eu colocar aqui na tela João capítulo 16, versículos 13 e versículos 14. Vamos lá? Quando vier o Espírito da verdade, ele vos conduzirá a toda a verdade. Não falará por si mesmo, mas lhe dirá o que ouviu e lhe anunciará
o que ainda está para acontecer. Ele me glorificará, porque lhes contará tudo o que receber de mim. Certo? Assim, toda a mensagem do Evangelho e a atividade sobre a direção do Espírito Santo devem glorificar a quem? A Jesus. É triste, há lugares que aquele culto específico está apoiado no ser humano e não em Cristo. Por que o senhor diz isso, pastor? Porque se a pessoa não for, as pessoas também não vão. Ah, hoje fulano não vai poder estar lá naquele culto. Então não vai ninguém. A maior parte não vai. Por quê? Porque busca receber através do fulano. Nós buscamos receber através de Jesus. A pessoa é um canal, mas ela não é o único canal. Se uma igreja for edificada sobre alguém, no sentido de a igreja é edificada sobre Cristo, não temos dúvida disso. Mas se um trabalho começar e a ênfase for dado para a pessoa, isso vai ter problema seríssimo. Porque se aquela pessoa não estiver presente, as pessoas não vão. E só vão para receber alguma coisa através daquela pessoa. E aí começa a ter vários problemas. Porque se aquela pessoa ora, mas ela tem uma equipe com ela, as pessoas não querem ser oradas por ninguém, a não ser por aquela pessoa. Por quê? Porque o trabalho está sendo fundamentado na pessoa e não em Jesus. Então isso está glorificando a Jesus? Não. Então nós temos que ter muito cuidado. Essa aula aqui no canal é para glorificar a Jesus, não sou eu. Eu não sou melhor do que ninguém. Eu não sou melhor professor do que ninguém. Eu sou apenas um servo do Senhor, a serviço dele aqui, dando aula. Nunca disse aqui, nunca vou dizer que esse canal é melhor do que outros canais. Já recomendei outros canais aqui. Já falei aqui, por exemplo, do pastor Aguinaldo Bet. Tem um canal aí com mais de 350 mil. Longe de mim, quem sou eu? Ah, pastor, o senhor fala de outros canais, por que não? Mas o senhor não acha que as pessoas podem deixar o canal aqui para o outro canal? Irmão, sinceramente, você acha realmente que eu posso prender alguém? Eu não posso prender ninguém, eu não sou dono de ninguém. Nem se eu estivesse como pastor presidente de uma igreja, eu seria dono das ovelhas. Eu seria apenas um pastor apacentando, as ovelhas não são minhas. Vocês estão aqui, vocês são de Jesus. Deus seja louvado que vocês têm vindo, têm divulgado o canal, têm se inscrito no canal, divulgue o canal. Estou sempre falando, divulgue o canal, para que outras pessoas venham. Mas vocês não são propriedade minhas. Tudo é para a glória de Deus. Eu falo aqui sim. Deixa eu colocar aqui, ó. Pela bondade de Deus, o canal tá aí, ó. 23.300 na gravação dessa aula. Essa aula vai ao ar no dia 12 de janeiro de 2023. Só que ela é para o dia 29 de janeiro de 2023. Por que não? Pastor, mas o senhor tendo o canal aqui, o senhor fala de outra pessoa, o senhor fala de outro canal, como eu disse. Claro, porque eu não sou dono de nada. Eu sou simplesmente um servo do Senhor. E quando eu falo o que eu falo, quer ver só aqui, ó. Vou colocar aqui, ó, só para você ver, ó. Rapidinho. Por que não? Eu não tenho problema com isso, não. Só para você ver, ó. É porque, às vezes, as pessoas pensam que nós somos donos de alguma coisa. Tá aqui, eu coloco, não tenho nenhum problema, ó. Aqui, ó. Tá aí, ó. Olha quanto esse canal tá. 379 mil. Deixa eu só colocar aqui. Nosso pastor Aguinaldo Bet falando aí. 379 mil. Você tá entendendo o que eu tô dizendo? 379 mil. Eu vou dizer que eu sou melhor? Eu não me considero pior e nem melhor. Eu sou apenas um servo como ele é. Mas por que eu não vou falar de outro canal se você assiste? Quem sabe você chegou aqui no canal vindo do canal do pastor Aguinaldo Bet. Tá aí, ó. Então eu não sou dono, não tenho. Vocês não são propriedades minha. Mas eu louvo a Deus que vocês acompanham aqui o canal. Eu louvo ao Senhor, por isso que eu sempre peço. Dá um like no vídeo, compartilha esse vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações e não deixe de falar do canal para outras pessoas, sua família, os irmãos em Cristo da sua igreja,
os irmãos da rede social, as pessoas da sua rede social. Tá bom? Então, todo ministério é para glorificar a Jesus. Por isso nós não temos medo de perder, porque nós não temos nada de nós mesmos. É de Jesus. Aos Coríntios, o apóstolo Paulo ensina que quer comais, quer bebais, ou façais outra qualquer coisa, fazei tudo para a glória de Deus. 1 Coríntios 10:31. Deus em Cristo é que deve ser glorificado a partir da nossa instrumentalidade na obra do Senhor. Aqui estou eu, lá está o pastor Aguinaldo Betti. Tem outros canais aí muito bons da EBD, tem muitos outros. Eu citei o dele porque assim é bastante conhecido. E eu sei que tem gente que veio aqui pro canal porque viu lá depois que terminou a aula dele, aí apareceu a mim, o YouTube me recomendou. E hoje você tá aqui. Tem gente que assiste a aula dele e assiste essa aqui. Glória a Deus! Deus seja louvado! Então, não realize o seu ministério para te glorificar não, porque aí você vai perder. Eu vou perder. Faça para glorificar a Jesus. Você, professor, um aviso para você. Estamos no início de um novo ano. Se a classe está crescendo, através de você estar se dedicando, recebendo palavras de incentivo, não deixe que a glória venha para você, não. Transfira a glória para Deus. Glórias ao Senhor. Deus seja louvado pela oportunidade que tem me dado para que eu aprenda mais, para que a tua obra venha florescer. Frutos venham aparecer, venham ser dados. Tá? Não deixa não, porque senão você pode começar a achar que aquilo ali é produto seu, do seu trabalho, do seu esforço, e esquecer que o Senhor é que está fazendo. Porque pode acontecer, às vezes um professor pega uma classe, que a classe estava ali com poucos alunos, e ele começa a trabalhar firme, aí a classe começa a crescer, e de repente o pastor precisa dele para outra coisa, em outro lugar, e aí tira ele dali, ele fica chateado, aborrecido, vai falar assim, tá vendo? Trabalhei tanto, dei tanto duro, fiz, aconteci. E agora o outro chega e pega a classe. Ei, cada um trabalha um pouco. Pode acontecer isso? Pode. Pode acontecer. Pode ser tirado de uma forma justa, pode ser tirado de uma forma injusta, pode acontecer de ser tirado de uma forma injusta. Também pode acontecer. Não estou dizendo que seja certo, estou dizendo que pode acontecer. Mas por uma coisa você deve ficar alegre. A obra de Deus está sendo realizada. Só isso. Sinopse do tópico 3. Um ministério cristão deve ser ungido pelo Espírito Santo, autenticado por Deus e glorificar a Cristo. Entendeu? Bom, vamos para a conclusão, encerrar a aula de hoje. A Igreja Apostólica nasceu sobre o avivamento do Pentecostes, debaixo do glorioso batismo no Espírito Santo. Ao longo de sua história, aprendemos que a razão do seu êxito não foi o conhecimento humano de seus pregadores, membros e congregados. Isso quer dizer que a igreja não cresceu por causa do conhecimento humano. Ação do Espírito Santo. Nós somos apenas instrumentos. O que fez toda a diferença no ministério da Igreja Apostólica foi a unção do Espírito Santo sobre a igreja. Não podemos deixar a chama apagar. A unção do Espírito Santo continua disponível hoje. É por isso que toda vez que eu vou pregar sobre alguém no Antigo Testamento, mesmo que o Espírito Santo naquele tempo não atuasse como ele atua hoje, eu sempre falo isso. Não dê ênfase apenas ao personagem. Fale de quem está usando o personagem. Deus usando Davi, Deus usando José, Deus usando Moisés, Deus usando Josué, Deus usando Esther. Porque senão as pessoas focam apenas na pessoa e quer repetir os feitos da pessoa na força do braço dela. E ela nunca vai conseguir. Então a igreja vive através da ação do Espírito Santo. Realize o seu ministério na unção do Espírito Santo. Ensine as pessoas, pregue sobre os personagens, mas mostre que o que eles fizeram foi na ação do Espírito de Deus. Foi Deus operando através deles, pois eles confiavam, eles perseveravam, eles tiveram coragem, mas tudo isso porque Deus estava trabalhando através deles. Eles buscaram em Deus força para conseguir, porque senão você começa a puxar para você. A unção do Espírito Santo continua disponível hoje. Como está o seu relacionamento com o Espírito Santo? É uma pergunta. Você compreendeu o que é viver na unção do Espírito Santo e glorificando a Cristo em tudo?
Porque quanto mais Deus nos usa, mais nós temos que vigiar para que não venhamos nos engrandecer e nos achar melhor do que os outros. De vez em quando, aqueles que entram em contato comigo, até pelo meu próprio WhatsApp, porque meu WhatsApp não está escondido, quem baixa os PDF tem lá o WhatsApp meu, então não tem nem como eu dizer que a pessoa não vai poder entrar em contato, porque eu mesmo deixei lá o WhatsApp. Às vezes querem fazer um convite para pregar, para dar uma aula de escola bíblica dominical, e às vezes algumas pessoas entram em contato comigo e falam assim: pastor, é surpreendente o senhor. Já teve até quem disse assim pra mim: o senhor está na mídia, que sou eu, humildemente. Um canal de 23 mil inscritos, eu mostrei outro canal de 379 mil. E aqui não há nenhum problema, humildemente estamos fazendo essa obra, mas ele pode crescer, esse canal aqui pode. Amanhã pode ter 100 mil inscritos, pode ter 200 mil, 300 mil, quem sabe? Deus pode fazer? Pode fazer. E aí tem quem diga pra mim, e o senhor responde a gente. Irmãos, todos os comentários aqui do canal, sou eu ainda que respondo. As pessoas entram em contato comigo pelo WhatsApp, eu também respondo. Pode ser que um dia eu não consiga mais responder por causa do número de pessoas? Pode ser. Mas essas pessoas não vão ficar sem respostas. Alguém vai me representar para poder responder, mas elas vão ter resposta. Mas no momento, até aqui, janeiro de 2023, quem está respondendo sou eu. É o que eu posso falar, porque eu estou gravando agora essa aula. Então, eu sou um servo, como qualquer um de vocês. Vamos espiar o que iremos estudar na próxima lição? Lição de número 6, 5 de fevereiro de 2023. O avivamento no ministério de Pedro. Sabe o que essa lição vai fazer? Ela vai dar continuidade a essa lição de hoje. Primeiro desce o Espírito Santo. O texto de Atos 2:13 termina... Deixa eu colocar aqui. Atos, capítulo de número 2, versículo de número 13. Olha como é que termina o texto de Atos 2:13. Outros, porém, zombavam e diziam: eles estão bêbados. Isso na NVT, mas na Almeida Revista Corrigida diz: outros zombando diziam: estão cheios de mosto. Muito bem. Termina assim. O entendes tu que lês, inclusive, termina assim também. Dessa lição que eu coloquei aqui para vocês. Esse aqui, ó, o avivamento na igreja. Não deixe de assistir esse vídeo no final dessa aula se você ainda não assistiu. Termina assim. Só que essa aula aí, 6, vai dar continuidade, porque vai falar a partir do versículo 14. E aí, Pedro, cheio do Espírito Santo, vai mostrar que não é embriaguez, mas que é a promessa de Joel. Então, ó, se prepare para essa próxima aula. E não se esqueça, entendes tu que lês o avivamento na vida da igreja e também o vídeo que eu disse é um vídeo pequeno, as marcas de uma igreja dirigida pelo Espírito Santo. Esse vídeo aqui tem muito tempo. Então você vai estranhar, inclusive, porque o cenário vai ser um pouquinho diferente. Eu vou estar, inclusive, se não me falha a memória, esse vídeo, eu gravo ele em pé, eu falo em pé no dia que eu gravei esse vídeo. Então logo lá, quase no comecinho, já tem um tempinho, né? Então, não deixe de assistir. Recomendação de livros, você já sabe, links na descrição. Aviva a tua obra, o avivamento no país de Gales, a história do avivamento Azusa, por que tarda o pleno avivamento, é uma pergunta, e o Deus que destrói sonhos, porque ele não vai fazer a tua vontade, a vontade dele. Você quer fazer a vontade dele? Então você saiba que você vai precisar abrir mão da sua vontade. E por fim, eu quero deixar aqui uma recomendação. Deixa eu deixar uma recomendação aqui para vocês. Interessante. Espera aí. Deixa eu deixar a recomendação aqui, porque eu acho que vale a pena eu deixar essa recomendação. Eu vou deixar essa recomendação aqui, ó. O link tá na descrição. Vocês sabem, quem me acompanha aqui no canal, sabe que recentemente, né, eu coloquei até foto aqui da formatura do meu curso livre em teologia da Faculdade Vitória em Cristo. Eu coloquei aí no canal. Então, eu tô colocando aí o link na descrição. Quem sabe você tem aí, quer fazer algum tipo de curso? Tem aí, ó. Seminário Teológico, Faculdade Vitória em Cristo. Como estudar a Bíblia, tá? São tudo cursos que eles têm. Teologia bíblica, teologia sistemática, Pentateuco, livros poéticos e sapienciais, que é livros de sabedoria, livros proféticos,
bibliologia, história bíblica de Israel, Gênesis, tudo sobre o Apocalipse, Interligados Kids. Quem trabalha com o departamento infantil, esse curso é muito importante, tá? É só clicar aqui em clique e confira, tá bom? Mulheres na liderança. Que liderança, pastor? Em casa, no departamento que você tá, como esposa, como profissional, como serva de Deus. Esse curso é muito interessante. Aconselhamento familiar, formação de conselheiros, psicologia eclesiástica, principalmente para quem é líder, obreiro, tá? Terapia das emoções. Quantas pessoas sofrendo com depressão, ansiedade, antropologia bíblica, capelania evangélica, batalha espiritual, marketing para a igreja. Então, esses são os cursos que eu estou aqui recomendando, caso você queira. Pastor, como é que eu faço? É simples. Basta você clicar, link aqui na descrição, cursos que eu recomendo. Você vai para essa página que eu mostrei aí e você vê, sem nenhuma responsabilidade assim, de você ter que assinar. Você vai clicar, você vai lá para a página, você vai ler, se te agradar, se você quiser. Eu recomendo porque eu fui aluno do curso livre de teologia da Faculdade Vitória em Cristo, terminei o curso, mostrei aí, então eu recomendo para você, tá? Inclusive até a foto do canal, deixa eu ver se eu... É porque eu tirei aqui do... Só um minutinho. Agora sim, se você prestar atenção na foto aqui, ó, Pastor Mário Luna Oficial, tá aí, ó, a foto da formatura, logo em cima aí, ó, tá? Não a do cabeçalho, mas a de baixo, com a minha esposa. Então, eu tô recomendando aquilo que eu fiz, tá bom? Vamos orar para terminar? Quero agradecer você até que ficou até o final dessa aula de hoje, que Deus possa continuar abençoando, tá? Não deixe de divulgar o canal, divulgue. Outras pessoas precisam também aprender a palavra de Deus. Deixe o seu comentário de que lugar do Brasil ou fora do Brasil, o que você achou da aula de hoje. Não deixe de colocar aí, tá? Senhor Deus e Pai, eu quero te agradecer por mais essa aula de hoje. Muito obrigado, Senhor. Que o Senhor possa, Senhor querido, fazer com que sejamos uma igreja avivada. Que o Teu Espírito Santo, Senhor, possa se manifestar. Que vidas possam ser batizadas com o Espírito Santo. Que o Teu Espírito Santo possa trazer dons espirituais. Senhor querido, manifesta-te entre nós. Nós precisamos sentir a Tua presença a cada dia. Senhor querido, Senhor amado, traz um avivamento sobre a Tua igreja. Tu tem visto o que tem acontecido, Senhor, na nossa nação. E a Tua igreja, Senhor, ela pode marchar em Teu nome. A Tua igreja pode avançar em Teu nome. Mas para ela ser bem-sucedida, ela precisa estar cheia do Teu Espírito Santo. Nos enche do Teu Espírito Santo. Nos enche do Teu Espírito Santo. Nos enche do Teu Espírito Santo. É o que eu te peço e já te agradeço em nome de Jesus. Bom, tô deixando na próxima tela aí os dois vídeos, o Entende Tu Que Lês e as marcas de uma igreja dirigidas pelo Espírito Santo. Não deixe de assistir. Que o Senhor abençoe a sua vida, abençoe a sua família e até o próximo programa EBD Comentado Online, se assim o Senhor nos permitir.